sua cidade, pastor. É? Aham. Ah, que bom. Pastor. Ó, oi. Hoje você vai falar da missionária? Como é que você sabe? Fala para mim. É que Por minha que mãe você- falou pra mim. Ah, sabe o que é? Vocês sabem o que vai acontecer até domingo? Que data é domingo? 18 de julho? Não, É aniversário da missionária. dela. É aniversário da missionária. Isso mesmo. Então, hoje, na nossa live, nós vamos conversar um pouco sobre ela. O que vocês acham? Gostam disso? Sim. 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 Então, agora, então, eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem quanto tempo a missionária ajudou na igreja, fez parte da direção da igreja? 20? Vamos lá. 30. Bastante tempo, mas vamos lá. Fala um por vez que eu quero escutar. 80? Não, 80, a igreja não tem 80 anos. 40. Nós não fizemos 67 em junho? 60. Quem falou 30. 50? Foi muito Quem falou mas 50? eu não sei. 40. 58 anos. 50. Foi 55 anos que ela pertenceu à direção da igreja. Mas ela trabalhou mesmo por entre 45 e 46 anos que ela pregou, desde o comecinho da igreja. Certo? Uhum. Então eu vou contar para vocês primeiro que a missionária nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 18 de julho de 1917. Quem sabe me fazer uma conta e dizer com quantos anos ela estaria agora? Ah, peguei. Agora? 104. 104. Sente muito bem. Ela ia fazer 104. Ó, parabéns. Quem falou isso? Isso que eu vou perguntar. Quem falou? Eu ganhei também. Eu. A Raira ou a Jaque? Foi eu que falei primeiro. Ah, parabéns. Então, Obrigada. ela iria fazer agora domingo completar 104 anos. E ela nasceu em São Paulo. E ela era filha de um senhor que chamava-se Tomás Domingos Correia. E a mãe dela chamava-se Lídia Correia. E desde pequena, a mãe dela levava ela para a igreja. Ela foi criada numa igreja evangélica. Eu não vou falar nome porque não interessa a gente ficar falando sobre outras religiões aqui. Na juventude dela, ela foi estudar no colégio desta igreja. E aprendeu muita coisa. E lá, quando era moça, ela teve a primeira decepção com aquela igreja. Porque ela ouviu um ensinamento que ela não podia concordar. Falando que uma pessoa nasce predestinada já, para ir para o céu ou para o inferno. E ela questionou, porque ela achou que aquilo não era certo. Então, ela podia ter um filho que nasceu já predestinado para ir para o pecado, para o inferno. E então ela teve assim, mas se formou, ela era muito trabalhadeira, ela serviu aquela igreja durante bastante tempo.
viajou por grande parte do Brasil fazendo trabalho com a mocidade. E aí ela também, durante todo esse trabalho, ela foi tendo um pouco de decepção. Quando ela voltou, que ela já estava na idade adulta, por volta de 26 anos, mais ou menos, ela se casou com um jovem chamado Eurico Matos Coutinho. Vocês sabem quem era esse homem? Bispo. Eurico Matos. Isso. Depois ele foi ungido bispo. Mas naquela ocasião eles não eram. Vocês se lembram que eu falei muito sobre a fundação da igreja, não falei? Então, logo no começo, a irmã Odete, depois de casada, eles conversavam muito. E eles liam a Bíblia e viam que muita gente, durante o tempo dos apóstolos, Jesus conversava com eles, dava orientação, vinda diretamente do céu. E por aquilo que eles já conheciam, eles viram que nenhuma igreja na Terra naquela época tinha essa direção. E eles tinham muita vontade de pertencer a uma igreja que fosse dirigida diretamente pelo céu. Por algumas circunstâncias da vida, que a irmã Odete recebeu uma graça, ela começou a frequentar no bairro do Tatuapé a tenda. E como ela já era missionária, ela pregava, e o bispo também, o moço Eurico, né, Matos Coutinho, eles dois começaram a pregar lá naquela tenda. A irmã Odete já pregava antes disso. Só que o que aconteceu? Naquela época, a Santa Avó, a irmã Rosa, foi convidada para ir naquela tenda para assistir uma reunião, porque ela também tinha se decepcionado muito com a igreja que ela pertenceu quando mocinha. Então ela se afastou. A mesma coisa aconteceu com o Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete. E eles ficaram sem igreja, iam num lugar, no outro, para ver se encontravam o caminho certo que eles desejavam. E foi neste lugar, que chamava-se Tenda Apostólica Pró Salvação e Cura Divina, que a irmã Odete e o pastor Eurico pregavam. E a dona Rosa foi convidada para assistir uma reunião lá. Eu já contei isso, eu não vou entrar em detalhes. Ela, indo lá, quem estava pregando era o pastor Eurico. E Jesus fez a irmã Rosa perceber que ele era um pregador sincero. Isso a Santa Avó contou para mim, quando ela ainda estava aqui na Terra, que ela percebeu que ele era sincero. Então ela ouviu e aceitou. Chegou em casa, se entregou nas mãos de Jesus, se desfez de tudo que ela tinha da outra igreja e foi seguir a tenda, junto e com a irmã missionária Odete e com o pastor Eurico. E eles fizeram muita amizade. E lutaram bastante para a igreja começar, e depois Jesus tomou conta da igreja. Foi quando Jesus, então, mudou o nome de Tenda Apostólica para Igreja Apostólica só. Lá, a missionária foi ungida, missionária e chefe dos obreiros. E Jesus, a Santa Avó Rosa, e depois o Santo Irmão Aldo, deram muita sabedoria para ela. Mas um dom para ela pregar a doutrina profunda, muito maravilhosa. As mensagens dela
eram mensagens que a gente adorava. A igreja vivia cheia nos dias que ela pregava, porque todos gostavam de ouvir a mensagem dela. Por causa da sabedoria que ela possuía para explicar os mistérios de Deus, do céu. E Jesus usava a Santa Vó Rosa para inspirar a irmã Odete. E depois, quando a Santa Vó foi para o céu, ela usava o irmão Aldo para inspirar a irmã Odete nas reuniões. E ela explicava os mistérios importantíssimos dos céus e de Deus, a igreja, de tal forma que não deixava dúvida, ninguém conseguia ficar com dúvida. Tal era a sabedoria dela. Durante 45 anos, a irmã Odete pregou todas as quintas-feiras na sede. As reuniões de oração eram sempre dirigidas por ela. O mal tentou muito destruir a missionária. Várias vezes, quando ela estava pregando, o mal tentava atrapalhar, mas nunca conseguiu. Por quê? Ela se entregava nas mãos de Jesus e da Santa Vó Rosa, depois nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E depois que o bispo foi para o céu, além de pregar às quintas-feiras, ela pregava todo domingo também, na sede. Imaginem o trabalho que ela tinha. Pregava 2 vezes por semana, sem contar o trabalho que ela fazia muitas vezes viajando para dar Santa Comunhão em muitas congregações. E, além disso, ela escreveu 3 livros de doutrina para a igreja. Ela escreveu o livro Evangelho do Reino, a terceira edição do livro Evangelho do Reino dos Céus, que foi reescrito depois que a Santa Avó foi para o céu. Então, precisava falar a respeito do dom e do galardão que a Santa Vó Rosa teve. E este livro, o Evangelho do Reino dos Céus, foi reeditado agora. E foi escrito um capítulo falando sobre o ministério do Santo Irmão Aldo e o galardão que ele recebeu no céu. Também ela tinha tanta sabedoria para compreender os mistérios do Espírito Santo que ela escreveu um livro falando sobre os dons do Espírito Santo e como o Espírito Santo agia sobre a igreja. Coisas maravilhosas. E, além disso, depois, quando a Santa Avó foi para o céu, ela revelou muitos mistérios a respeito do livro de Apocalipse, que São João escreveu. E o irmão Aldo foi explicando para ela, e ela escreveu mais outro livro, muito lindo, maravilhoso, sobre as revelações do livro de Apocalipse. De tal forma que a igreja ficou com toda a doutrina escrita, para que mesmo depois que o irmão Aldo fosse para o céu, como ele foi, nós tivéssemos tudo escrito para poder aplicar na nossa vida. Por isso que o irmão Aldo disse para nós, um pouquinho antes dele ir para o céu, que a igreja estava preparada para caminhar sozinha agora. Por isso ele não deixou nenhum sucessor, porque nós tínhamos tudo escrito e estávamos preparados. Certo? Além de escrever esses livros, além de pregar toda quinta-feira, durante muitos anos, a irmã Odete era quem fazia toda a escala de pregação, que distribuía os pastores em tantos lugares para ir pregar.
sabe? Ela fazia isso, tinha esse trabalho. E ela lia também todos os relatórios que a gente fazia. Depois eu trabalhei um tempo como itinerante, ela dava a escala, a gente ia, quando voltava, nós trazíamos o relatório para ela. E tínhamos que prestar o relatório de tudo que tinha acontecido na viagem. E quando tinha coisa que precisava, ela anotava e conversava com o irmão Aldo, e através do irmão Aldo, a Santa Avó dava as ordens e ela ia executar. Dar o recado para o pastor, para outro pastor, e assim. Então, o trabalho dela era muito grande. Muito grande. E assim mesmo, ela também ajudava a cuidar do coral. Muitas vezes, domingo de tarde, ela ia para o salão de ensaio assistir os ensaios do coral lá na sede. Ela também, durante bastante tempo, escreveu as mensagens do boletim. O pastor não lê o boletim e depois não fala sobre o assunto que está no boletim? É ou não é? Sim. Sim. Então, Sim. Sim. se o pastor... Isso, beleza. Se o pastor, hoje, antigamente a gente fazia, só que quem escrevia essas mensagens era a irmã Odete. Ela que escrevia com ordem do irmão Aldo, orientada por ele, para saber qual era o assunto. E ela escrevia, mostrava para ele, e aí publicava no boletim. No começo, nós não tínhamos que pregar aquele assunto. Mas depois, porque o irmão Aldo precisava manter a igreja toda unida na mesma fé, e a Santa Avó mostrava para ele o que estava precisando pregar na igreja toda. Então, ele determinou que as mensagens que a irmã Odete escrevia e eram colocadas no boletim, o assunto daquela mensagem precisava ser ensinado pelo pastor, como é hoje. Não foi muito fácil, porque teve alguns que não gostaram, mas nunca a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a irmã Odete aceitaram críticas, porque eles sabiam que vinha do céu. As ordens vinham do céu. Então, eles faziam tudo para fazer conforme Deus queria. Entenderam? Então, o ministério dela foi importantíssimo. Ela lia as cartas que vinham, muitas cartas que vinham, ela lia. Quando tinha comunicado nas cartas ou pedido de oração, ela separava e levava para o irmão Aldo. Então, o trabalho que ela realizou durante 45 anos foi muito pesado, muito grande. E ela ajudou com isso muito o Santo Irmão Aldo e muito especialmente a igreja. E uma outra coisa que talvez vocês nem saibam, a irmã Odete gostava muito de música. E ela escreveu mais de 100 letras de hinos. O hino que fala de São Pedro, a chamada de São Pedro, a letra é dela. Obreiros apóstolos, levantai os vossos olhos. Vede que os campos branqueiam em flor, também foi ela que escreveu. Hinos lindos, lindos, muito lindos, e também tinham bastante doutrina, e falando para os obreiros servir, guarda a tua coroa,
Guarda o que tens, guarda bem, guarda com grande amor. Ó, guarda. Isso também foi a letra da irmã Odete. Então, ela escreveu mais de 100 hinos. E com isso, ela cooperou muito, muito, muito com o Ministério do Coral, com os obreiros todos nós. Ela ajudou muito a todos nós com as mensagens dela e com os hinos que ela escreveu. A irmã Odete já tinha 82 anos de idade e às vezes ela estava cansada, se sentindo já muito, o corpo dela muito cansado, abatido. E às vezes ela saía para ir para a igreja nessa situação. Ela dava o braço para a gente para ir até a igreja, mas quando ela subia no púlpito, ela parecia uma jovem, falando com toda a força. Por quê? Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo tomavam conta dela e davam a energia que ela precisava para poder pregar. Era muito gostoso ouvir a mensagem da irmã Odete. Era muito gostoso ver tudo o que ela fazia. Mas o corpo dela chegou uma hora que não resistiu mais. E ela teve um AVC, acidente vascular cerebral. E isso impediu ela de continuar pregando como antes. E ela ficou uma porção de anos sem poder pregar. O irmão Aldo ajudou bastante ela, porque ele ainda precisava dela aqui na Terra. E quando a hora chegou, que Deus resolveu, ela foi para o céu. E está lá no céu, com o seu galardão, por tudo que ela fez. Vocês sabem quando que ela foi? Quanto tempo faz? Tem uma ideia de quanto tempo faz que a irmã Odete foi para o céu? 20 anos? 15 anos? Quase. 11 anos. Gente, Não, 11 anos faz. Ela foi ela foi para o céu no dia 10 de fevereiro de 2010. 10 de fevereiro de 2010, até hoje, quanto dá? Quantos anos dá? 11. Isso, 11 anos. Então, faz 11 anos que a irmã missionária foi para o céu. E nós sempre lembramos, na época do aniversário dela, ainda o ano passado, o Conselho Deliberativo pôs uma mensagem de gratidão a ela pelo trabalho que ela executou. Nós devemos ser muito gratos, porque se nós temos toda a doutrina inscrita, foi porque o irmão Aldo deu para ela as explicações e ela escreveu. Ela escrevia com muita facilidade, com muito carinho. Ela amava muito o ministério dela. Então é por isso que hoje, próximo do aniversário dela, nós resolvemos, falei com a professora Rúbia, e nós resolvemos falar um pouquinho dela. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fala para mim. Não. Quem Não. pode perguntar? Qual Por foi vez. a formação dela? Não. Como? Qual era a formação? Qual era a formação dela? Ela se formou na escola da igreja que ela pertenceu. Ela fez até o curso de teologia. Ela fez o curso, a faculdade de teologia que ela fez. Pastor, o que é Oi. teologia? Teologia é estudo da religião.
Só que ela usou mais o que ela aprendeu com Jesus. Você entendeu, Davi, o que é teologia? Sim. Ah, então tá bom. Ana, pode falar. O que você queria falar? Tá no meu nome. Eu? Vai, Cauã. Fala. Com quantos anos ela faleceu? Foi pro Com céu? quantos anos? Com 92. Ela já ia fazer 93 anos quando ela morreu. Ela morreu em fevereiro, em julho ela completaria 93. Obrigado, pastor. Nada, Ela quem morreu mais no quer ano em fazer? que eu nasci. Como? Ela morreu no ano em que eu nasci. Em 2010? Aham. Eu Você nasceu também. em que mês? Que Eu mês nasci em você março. nasceu? Em Março. março? Um mês depois que ela foi para E o eu em céu. dezembro. E aí já fazia quase um ano que ela tinha ido para o céu, porque ela foi em fevereiro. Mais Jaque. alguma pergunta? Oi, Jaque, você levantou a mão? Pode perguntar. Qual é a data do aniversário dela? É 18 de julho. Domingo agora, dia 18, ela faria 104 anos. Oi, Alice. Pastor, Oi. quantos anos ela começou a pregar na igreja? Ela tinha 30 e poucos anos. Ela, antes disso, que ela pregou na igreja evangélica que ela cresceu, era desde mocinha, 17, 18 anos, ela começou a pregar, fazer trabalho com a mocidade, viajar pelo Brasil. Em muitos lugares ela foi e foi aprendendo a trabalhar com a juventude. Depois ela ficou uns anos sem igreja nenhuma, porque eles queriam pertencer a uma igreja que fosse dirigida por Deus, e não tinha naquela ocasião. Então, tanto o bispo como a irmã Odete e a Santa Vó Rosa, os três não tinham igreja nenhuma na época que surgiu a nossa. E eu já contei para vocês, né, como é que surgiu a nossa igreja. Se lembram? Não sei se todos que estão hoje ouviram naquele dia. Foi um milagre de Jesus. Que a nossa... Hã? A tenda. Fala outra vez. Eu acho acho que eu faltei, porque teve uma aula que eu faltei, que era com o pastor. Fala, minha filha. O que é que você... Teve uma aula que eu faltei, daí eu acho que era o senhor que estava na história. Daí, Então. daí não deu. A Alice está falando. Fala, Alice. Olha, Alice. Começou na tenda. Isso, começou na tenda. E lá foi que Jesus fez o bispo, a irmã Odete e a Santa Vó se conhecerem. E depois ele apareceu para a Santa Vó e formou a primeira direção da igreja, que era composta do bispo, da irmã Odete e da Santa Vó. E depois que a Santa Vó foi para o céu, ela deixou o Santo Irmão Aldo preparado e ele foi eleito por Jesus e por Deus como nosso supremo pastor. E vocês não podem nem imaginar a quantidade de almas que creem nele e na Santa Vó Rosa. Muitos nem ainda conseguiram frequentar a igreja. Só ouvem pelo programa e creem. E ele é pastor dessas almas também. Olha que coisa linda. Quem ensinou isso para nós uma vez foi a irmã Odete, pregando numa quinta-feira na sede, e ela disse que nós, lá no céu, a Santa Vó, ela viu, uma vez que ela estava lá no céu, ainda ela estava aqui na terra, no seu corpo, e ela era arrebatada no céu.
E ela chegou lá no céu e viu os anjos trazendo um senhorzinho, de idade já. Quando ele chegou no céu, e Jesus disse para ela que aquela alma era do aprisco dele, que veio através da mensagem que a igreja pregava. Ele creu na mensagem da igreja, creu no Santo Irmão Aldo, então a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo puderam tomar conta dele. Olha que coisa, como o mistério do céu é lindo. Mesmo pessoa que não pôde frequentar a igreja direito, não porque não quis, porque não teve oportunidade, às vezes mora num sertão onde a igreja não chegou ainda. Mora em lugares muito difíceis, como nos seringais, no meio da mata da região amazônica. Mas eles creem tanto que eles são considerados no céu como apostólicos. E se cumpre, e o irmão Aldo, como nosso supremo pastor da nossa igreja, ele cuida dessas almas também. E eu aprendi isso com uma missionária pregando, explicando para nós o que era o rebanho de Jesus. Todos aqueles que aceitam a nossa pregação e desejam obedecer, se ele não pode vir na igreja porque mora num sertão, num lugar onde é difícil ir na igreja, ele também faz parte da nossa igreja, ele está unido a nós pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, porque ele ganha como nós ganhamos a natureza divina. Só que nós temos muito mais oportunidades para nos santificar do que ele, porque nós vemos a igreja, nós recebemos os ensinos. Então nós temos mais responsabilidade e temos que obedecer melhor. Entenderam? Sim. 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 Isso. Então, é assim, viu? E tudo isso, coube a irmã Odete ensinar do púlpito, em reunião de quinta-feira. É tão lindo a doutrina profunda que ela explicava e o conhecimento, que ainda hoje eu tenho saudade de ouvir a mensagem dela. Professor, Oi, eu queria fazer uma pergunta. pode fazer. Por que só os homens são pastor na igreja apostólica e as mulheres nunca são pastor? Deixa eu explicar para você. É o seguinte, no início da igreja, até eu já era pastor, tinha muita mulher que pregava. Mas o mundo foi ficando muito ruim, muito mal. E começaram a fazer coisas, maltratar. A mulher corria muito risco, muito perigo para sair à noite, voltar à tarde da noite para casa, corria risco. Então Jesus, pouco antes da Santa Avó ir para o céu, Jesus achou melhor as mulheres não pregarem mais. Entendeu? Elas só iam ajudar na igreja a manter a ordem na sua congregação, perto da sua casa. Foi por isso. Não que a igreja... A única, no fim, no ministério, durante o período do ministério do irmão Aldo, só a irmã Odete que pregou. Por causa disso. Entendeu? Sim. Então, era isso. Por isso que até agora, pode ser mais para frente, eu não sei, que a gente tenha possibilidade de deixar. O irmão Aldo uma vez experimentou. Uma irmã que no passado já pregou uns tempos e agora já é avó, tem netos moços. E pouco antes do irmão Aldo ir para o céu, ele chegou a dizer para ela: a senhora não quer voltar a pregar, não? A irmã Odete já tinha ido para o céu.
E ele convidou e ela ficou com receio de pregar. Então, não é que a igreja faz distinção, entendeu? É mais por causa do perigo. Eu não sabia, pastor. Ah, Eu não sabia que tinha, não. teve várias Eu evangelistas, não sabia que missionárias. tinha mulher que pregava. E Só teve tinha missionário. bastante tempo, desde o Legal. começo da igreja até... Eu já era pastor, ainda tinha missionária, tinha evangelista que pregava, corria a escala igual o pastor. E o problema foi isso, o mundo foi ficando muito mal. Nossa, E as mulheres corriam muito risco para ir para um lado, para o outro, né? Para viajar. Elas corriam muito perigo. Então Jesus achou melhor parar. E a Santa Avó também achou melhor, porque corria menos risco, só frequentando perto da sua casa a igreja, né? Entenderam? Não nossa, foi que só a irmã Odete interessante. que pregou. Gostei. Foram muitas mulheres, várias mulheres. Quando eu fui para o interior, tinha uma missionária que ficou lá no interior para ajudar a gente, eu e o pastor Cafra. Ela era missionária, era uma mulher, ela pregava, igual a gente. Elvira Claes era o nome dela. Que ano Eu isso? conheci em 64, Nossa, 65. que ano que foi? 64, 65, 1964, 1965. Ah, E elas viajavam também, muitas vezes. interessante. Depois, como ficou muito Oi, João Guilherme. perigoso... Hã? É que bugou aqui, meio aqui pra mim. Bugou? Eu não entendi, fala outra vez. Bugou aqui minha tela? O que, minha filha? Pode ir mais devagar. O que ela queria perguntar? É o João. Fala. Oi? Tinha um menino, eu não sei se é o nome dele ou o nome do pai dele, João. Ele estava fazendo uma pergunta, levantou a mãozinha. O que aconteceu com a tua tela? A minha tela? Não, a tela do João, eu acho que bugou. Ah, bugou. Por isso que eu não entendi. Entenderam? E agora? Eu não Mais sei. alguma pergunta? Mais alguma pergunta Não, vocês era têm? o João. Hã? Como? João Guilherme, ele falou ali, não sei, parece que ele saiu. Fala, Guilherme, o que você quer? Pois é, parece que ele saiu, a tela dele. Ah, Nossa, então, parou tudo, pastor. Ô, Bia, desativa a sua câmera. então agora, são 8h15, eu vou fazer uma oração para a gente terminar. E eu espero que vocês guardem no coração de vocês o amor sincero pela irmã Odete, que ela merece muito o nosso respeito, pelo trabalho que ela fez, muito ela ajudou o irmão Aldo, muito quando teve pessoas maldosas que tentaram prejudicar o irmão Aldo, ela sempre subiu no púlpito, ela falou, ela defendeu muito o irmão Aldo.
Quem O propôs. pessoal tá falando aqui no grupo que tá interessante, tá de olho aí, assistindo. Até os pais aí. Mas é coisas bem interessantes. Eu também, tem várias coisas que eu não sabia. Eu gosto muito disso, sabe? Que a gente aprende bastante. Até minha avó que tá aqui tá assistindo e gostando. Viu? Eu fico contente disso, viu? Eu não Porque sabia nós do precisamos. Eu não sabia do porquê que Minha as mãe mulheres tá não aqui podiam pregar, também mas agora escutando. E meu pai também junto. Ah, então. Pastor, Oi, até minha fala. mãe, meu avô, que é pastor, minha avó, até eu tô assistindo. Todo mundo tá Ah, assistindo que aqui, minha bom. família toda. E eles estão É muito gostando. bom, né? É muito bom, né? Aí não fica só as crianças, aqui tá todo mundo, tá os adultos, estão as crianças. Muito E bom eu fico aprender. contente porque eu acho que a gente precisa valorizar muito aquelas pessoas que desbravaram esse sertão do Brasil, mostrando a irmã Odete viajou muito pela Nossa, igreja muito. até em Pau de Arara. Sabe o que é viajar em cima de um Meu caminhão? Deus. De Montes Claros a Pindaí, na Bahia, não tinha quase estrada, não tinha ônibus, ela foi de caminhão, Meu em Deus. cima da carroceria de caminhão. Ela e levava sempre uma outra mulher com ela, né? Uma evangelista, uma missionária que ia com ela para uma socorrer a outra se precisasse, né? Uma ajudava a outra. Muitas vezes eu vi a irmã Odete fazer isso. Então ela trabalhou muito e ajudou muito a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, e com isso cooperou com o reino dos céus. Por isso nós precisamos amá-los. E o ministério dela foi bem longo, né? Já pensou? 45 anos Muito, né? ela pregou na igreja. Pensou. Então, por isso, eu me lembro bem que, com 82 anos, ela subia no púlpito da sede e dava aquelas mensagens que a igreja estava lotadinha. Uma vez, a Santa Avó disse para a irmã Odete, ela mandou um irmão escreveu a letra. Eu vou contar para vocês, o hino Testemunhas Mártires. Ah, eu amo esse hino, meu Deus. Então, esse hino foi escrito por um irmão que ele era do coro. Quando ele ficou em dúvida, porque ele não tinha ouvido pregar sobre aquela parte final que ele escreveu, né? Nós apostólicos sabemos quem são, né? E afirma que é a Santa Avó e Jesus, que eram as duas testemunhas. E acontece que ela leu, ela falou, eu vou perguntar para a Santa Avó se é mesmo assim. E na hora que eles estavam orando com o irmão Aldo, a Santa Avó disse para a irmã Odete, a letra daquele hino é assim mesmo. A senhora dá para o irmão Francisco por a música que eu quero que cante no dia do meu aniversário. E hoje a senhora sobe no púlpito e prega sobre este assunto que eu vou ajudar. Foi só isso. A irmã Odete subiu no púlpito com a passagem da Bíblia, que está até narrada no hino Testemunhas Mártires, pregou 40 minutos. E depois ela pregou mais 7 quinta-feiras sobre este assunto, mostrando aspectos diferentes disso. Que deu os 2 meses que faltavam para o aniversário da Santa Avó. E no dia que cantou Testemunhas Mártires, no aniversário dela, nós estávamos todos preparados e com o conhecimento daquilo que São João revelou no livro de Apocalipse. Olha que coisa linda, como a nossa igreja recebeu coisas direto do céu. Sempre que precisava e que Jesus tinha possibilidade, ele usava alguém, como o irmão que escreveu a letra deste hino. Ele escreveu a letra,
Só que depois ele ficou com dúvida. Aí ele perguntou para a irmã Odete. E a irmã Odete falou, bom, eu preciso perguntar para a Santa Avó se é assim mesmo. Porque nem a irmã Odete tinha pregado sobre aquilo ainda. E naquele dia foi descoberto e a irmã Odete foi pregar com a ajuda da Santa Avó Rosa. E do Santo Irmão Aldo também, é claro. Então vejam como é maravilhoso. Esse hino, cada vez que eu ouço, eu me lembro da história dele, eu fico muito feliz. E agradeço muito ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, pelo cumprimento desta promessa. E por nós termos a honra de sabermos tudo com detalhes. Que ela, junto com Jesus, são as duas testemunhas de Deus aqui na Terra. Que estava lá no livro de Apocalipse. Quantos séculos depois essa promessa se cumpriu na vida da Santa Avó Rosa? Então, a irmã Odete nos ajudou muito a compreender esses mistérios. Por isso, glorificado seja o nosso Deus, a Jesus, a nossa querida Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, e também o nosso querido irmão Aldo, que muitas e muitas vezes inspirou a irmã Odete para pregar. E pregar coisas importantes que esclareciam a nossa mente. Eu vou agora, então, orar, para a gente se despedir. Já são quase 8h30. Pastor, Oi. Mas você tá fazendo que nem a missionária, porque você tá pregando pra gente agora e o aniversário dela vai ser no domingo, aí a gente já sabe a história dela. a Então, igreja, Interessante. a igreja apostólica tem em outros países? Tem membros, tem pessoas. Na África nós temos 60 congregações já. E temos irmãos nossos lá em Portugal, na Espanha, que eles se reúnem e ouvem as reuniões que são transmitidas pela internet. Entenderam? Eles entram juntos numa sala e ligam a internet. Tem a Argentina, né, pastor? Na Argentina nós temos congregação. Na Argentina, no Paraguai. Até na China? Não, na China não. Tem gente que assiste às nossas reuniões, que sabe falar o português, né? Nós temos agora no Facebook uma página em inglês, então as pessoas vão aprendendo a nossa doutrina lendo em inglês. Na Bolívia tem, né? Na Bolívia tem. Nós temos duas congregações, uma ou duas congregações na Bolívia. Eu já fui pregar lá. Ô, Na pastor, Bolívia eu já fui. Como? tem igreja na China? Não, no Japão. Não, na China não. Tem gente que assiste às nossas reuniões pela internet. Eles participam. Igreja no Japão, é que eu me confundi. Nem no Japão não tem. Tem gente que assiste às nossas reuniões lá no Japão. Uma vez eu estava pregando em Cuiabá e uma irmã nossa estava assistindo a reunião. Lá era 2h da manhã. Por causa disso. 2h da manhã lá no país que ela estava, na Europa. Tá? Então, eu vou fazer então uma oração para a gente encerrar. Oi, Pastor, fala. e nos Estados Unidos tem congregação? Nos Estados Unidos? Não tem. Tem gente... Não, nos Estados Unidos não tem congregação ainda. Mas tem gente que vem no Brasil. De vez em quando ele vem no Brasil para assistir às reuniões e ouve o programa, assiste às reuniões online pela internet. Que legal.
É. Quem sabe a gente chega lá e vai abrir uma porção de congregações nos Estados Unidos, né, em outros países na Europa, para levar o nome da Santa Avó Rosa. Tá bom? Eu tinha vontade de me mudar para os Estados Unidos, só que lá não tem igreja, então não vou não. Ah, é. Faz falta. As reuniões da igreja faz falta. Vamos orar, então? Vamos, pessoal. Do mundo. Bendita e Santa Avó Rosa, bendita e Santa Avó Rosa, nós agradecemos a Senhora por esta oportunidade de estarmos próximos pela internet. Não juntos fisicamente, mas espiritualmente, pudemos nos ver, conversar e estarmos juntos. Nós agradecemos a Senhora por esta oportunidade, como também agradecemos a Jesus, nosso Senhor, ao Senhor Santo Irmão Aldo, nosso querido pastor, a nossa Mãe Maria Santíssima. E também, muito especialmente, ao nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, Pai Santo, o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos deu, pela felicidade, por estes santos que nos dirigiram, que hoje estão no céu. A nossa gratidão por eles. E agora rogo, ó Pai Santo, que a tua graça, que a graça de Jesus nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, e a proteção e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo, seja derramado sobre todos nós, sobre esses jovens, esses irmãos todos que estavam junto comigo, pensando e ouvindo a palavra que eu preparei para eles a respeito da nossa santa missionária. A nossa gratidão e que a graça do céu, Pai Santo, a graça de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, e o amparo e a proteção do Santo Irmão Aldo esteja sobre todos nós. Guarda-nos a todos, livra-nos de todos os males, dando-nos sabedoria, humildade, fé, confiança, esperança, para que possamos sempre lutar e esperar o momento exato da nossa vitória, o momento que o Senhor Deus preparou para a nossa vitória. Dá-nos esta graça, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, meu Jesus, minha Mãe Santíssima Maria. A nossa gratidão por tudo, pela certeza que os senhores nos ouviram e vão nos ajudar, nos amparar, e não deixar que a chama da esperança se apague em nós, porque aí teremos força para esperar o tempo de Deus, como a nossa Santa Avó sempre nos disse. E pela certeza que a Senhora Santa Avó e que o reino dos céus ouviu o nosso clamor, a nossa gratidão sincera. Amém. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Pastor, quando que você vai vir para Curitiba? Eu já pedi e eles prometeram. Vamos ver se o mês que vem ou setembro eu chego aí. Eu pedi para eles. Tá bom. Ô, Me Rubio, escalar para mim pregar aí, tá bom? Bom, pastor. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por hoje. Imagina. Oi. Oi. Paz do Senhor para todos. eu entrei Paz do muito Senhor. atrasada porque parece que a aula foi tão rápida. Não, tá no horário certo, 1 hora de aula. Acho que não foi tão rápido, não. A aula tá no horário certo. Não, foi 1 hora certinho. Graças a Deus está muito bom. Eu estou muito feliz de estar com vocês. A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, pastor, com Deus. Tchau. Amém. Que a Santa Avó abençoe todos. Deus abençoe a todos. Crianças, eu vou voltar outro dia também para falar sobre alguma coisa a mais com vocês. Tá bom? Não precisa. A professora Rúbia me pediu para uma vez por mês a gente estar junto. Isso. O que você quer perguntar, você que está com a mãozinha levantada aí? Bebia. Ah, não, precisa baixar. Tchau. Tchau, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. Podem desligar. Amém. Também. Tchau.
Tchau. Tchau.